Eu queria falar um pouquinho rapidamente da TSE, só para dar uma visibilidade para vocês de como que a gente está estruturado hoje. A TSE nasceu também desenvolvendo tecnologia, lá na época ainda da reserva de mercado, né? Então, a gente tinha aí um sistema SCADA, e dentro da Iacopoer Engenharia, foi quando a gente começou. Tá? E lá no ano de 1990, a gente sofreu um processo de spin-off da Iacopoer e começamos o voo solo como integrador de sistema, né? Então, hoje a TSE está aí com 500 funcionários na área de... Pode passar. Então, o foco principal da TSE, o DNA dela, é desenvolvimento de software de automação. Tá? E de 2001 para cá, a gente criou uma divisão de projetos, fabricação de painéis elétricos, e começamos também o negócio de instalações elétricas. Tá? Então, a área de painéis, hoje a gente tem uma fábrica aqui em Goiânia, e que a gente faz aí o projeto e a montagem de painéis, uma parceria forte aí com o Rockwell, com o Rital, com o pessoal que está aqui, né? Então, alguns exemplos aí de painéis. E o time maior da TSE hoje é na parte de instalações elétricas. Tá? A gente tem uma estrutura muito bem organizada para execução de projetos, todo o time treinado, atendendo a grandes clientes aí, tá? O Rafa citou a Cargill, Unilever, Nestlé. A gente tem um portfólio aí grande de clientes, né? Então, alguns exemplos aí de projetos que a gente implantou. Tá? E na área de software, que é o início aí da TSE, né, que a gente começou, a gente tem um time aí grande de desenvolvimento, parte desse time fica aqui em Goiânia, e parte do time fica em Vinhedo, que é a nossa matriz, vamos falar assim. Tá? Hoje a gente está com um time aí de 50 pessoas, mais ou menos, na área de desenvolvimento de software. Tá? Então, nesse segmento, a gente tem a automação 3.0, que foi como a gente começou, e hoje a gente tem um foco muito grande na indústria 4.0, e com vários projetos aí já implantados de MES, né? E a gente está atuando aí de forma bem expressiva nesse segmento. Tá? E na área de projetos, a gente tem aqui o Aleph, que vai falar um pouco mais com propriedade. Essa é uma área nova dentro da TSE. Quer dizer, ela já vinha com a parte de montagem de painéis, mas a gente está ampliando o portfólio de serviços de projetos. Tá bom? Boa tarde a todos. Bom, pessoal, hoje o Departamento de Projetos da TSE ele conta com aproximadamente 20, 22 engenheiros, alguns estagiários que a gente também está criando, e a gente tem o hábito de falar que a TSE é uma escola, inclusive tem várias pessoas aqui que já passaram por lá, então a gente sempre tem esses programas de estágio. Então, nós estamos com 22 engenheiros e alguns estagiários. Nós desenvolvemos projetos 2D e 3D, utilizando alguns desses softwares que eu vou falar para vocês. O AutoCAD, Revit, 3ds, Navisworks, SketchUp, Geolux, Proelétrica, TCAT. Depois, se vocês puderem dar uma passadinha no nosso estande para conhecer um pouco do nosso trabalho, alguns cases de sucessos nossos, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar para vocês alguns dos nossos escopos. Tudo que eu mencionar para vocês, ele é desenvolvido tanto no 2D quanto no 3D. Então, gosto de começar sempre por projetos luminotécnicos, onde nós utilizamos o Geolux para poder fazer os projetos, respeitando sempre a quantidade de lux prevista na norma NBR ISO 8.995, perdão.
onde, pela quantidade de lux que eu tenho que ter por ambiente, no software eu consigo simular o ambiente, a luminária, a marca, o modelo, a quantidade, posição, inclinação que eu tenho que colocar essa luminária, se for um refletor, por exemplo, para poder atingir a quantidade de lux necessária e deixar um ambiente uniforme e visualmente confortável. Então, uma vez que eu desenvolvi esse projeto luminotécnico, que eu já sei a quantidade, a posição, a potência das luminárias, nós partimos para o projeto de iluminação e tomadas, onde eu faço toda a infraestrutura, eletrocalhas, eletrodutos, faço o roteamento de cabos, dimensionamento de cabos, para poder fazer essa aplicação dessa instalação. Então, esse projeto também ele é desenvolvido 2D e 3D, dentro do nosso escopo. Nós também desenvolvemos projetos de força, que compreendem tanto a parte de painéis, partidas, CCMs, diagramas trifilares, que nós utilizamos, inclusive, um dos parceiros aqui do evento, que é o EPLAN. Fazemos o projeto tanto 2D quanto 3D. O projeto de encaminhamento elétrico, utilizando eletrocalhas, leitos, eletrodutos, chaves lockouts para poder fazer o seccionamento da parte de força, alimentação de motores, de painéis. Então, tudo isso vai englobado nesse escopo de projeto de força. Nós também desenvolvemos projeto de instrumentação industrial, onde nós fazemos desde o fluxograma, o PNID, lista de I/Os, arquitetura de rede, fazemos toda a parte de infraestrutura, do cabeamento, desde as remotas, dos painéis de automação até os instrumentos. Então, tudo isso é feito 2D, 3D, documentação, né? A gente sai com fluxos, PNIDs, planilhas, e, enfim, sai com toda a documentação dentro do escopo da instrumentação. Então, a gente costuma dizer que nós fazemos a interligação do software com o que vai ser colocado no campo. Nós também desenvolvemos projeto de aterramento e SPDA, desde a análise de risco, malha de captação, descidas, malha de aterramento, estratificação do solo, fazemos malhas de aterramento para tensão de toque, tensão de passo, tensão de superfície, malhas para subestações, equipotencialização das cargas, parte de projetos de sistemas, aqui engloba tanto o sistema de detecção de alarme incêndio, cabeamento estruturado, CFTV, telefonia, interfonia, TI, TA. Então, todos esses projetos são desenvolvidos. Projetos de média tensão, 2D, 3D, cabine alvenaria, cubículo blindado, parte de aprovação em concessionária, tanto da aprovação da subestação, quanto extensão de rede, migração para Mercado Livre, painel de Mercado Livre. Nós desenvolvemos todos esses projetos. E, por último, um escopo relativamente novo, que englobou agora na nossa equipe, a parte de nuvem de pontos. Muitas das vezes, nós chegamos na fábrica, no cliente, ele já tem uma estrutura toda construída, ele não possui documentação de nada e fala assim, Aleph, eu preciso sair do nada para tudo. Eu quero ter uma maquete 3D, onde eu consiga ver onde tudo está, como que as coisas vão ficar. E essa foi uma solução muito bacana que a gente encontrou. Isso aqui é um scanner, vocês conseguem ver aqui na segunda foto. Esse scanner, ele consegue fazer uma nuvem de pontos, então a gente vai posicionando ele em vários locais e ele vai tirando fotos e ele é georreferenciado. Depois a gente leva ele para o software da Autodesk, o Recap, e ele monta toda essa, como se fosse uma foto 3D, na qual eu consigo ver onde tudo está no campo. E esse equipamento ele tem uma precisão de 2 milímetros. Então, tem um errinho ali de mais ou menos 2 milímetros. Em cima dessa nuvem de pontos, nós temos duas possibilidades. Fazer o projeto somente com a nuvem de pontos, ou fazer toda a modelagem, transformando isso em vigas, paredes, dutos, eletrodutos, eletrocalhos, para poder entregar para o cliente uma espécie de as-built muito perfeito, 3D, do que está na planta dele. E, em cima disso aqui, o cliente tem várias possibilidades, fazer expansão, tomar decisão, né, e
e ver qual é o melhor caminho para ele seguir com a ideia do projeto dele. Eu vou voltar a palavra para o Perugini, para ele dar seguimento. A gente falar sobre esse projeto aqui é trazer um pouco da nossa experiência com a parte de automação, num case de um cliente nosso, que é a Unilever de Vinhedo, que é um projeto que foi chamado, na época, de cockpit. Esse projeto já iniciou 6 anos atrás, e o objetivo desse projeto foi trazer a inteligência do processo, tirar da cabeça do operador e trazer para o sistema. Tá? Então, toda a base de automação da Unilever de Vinhedo é Rockwell, e a gente implantou ali uma solução em FTBet, né, com o supervisório FTView, integrado com uma camada MES da Unilever. Tá? Então, desde a integração com a SAP, recebendo as ordens de produção, descendo para o controle de workflow do processo, e integração com o BET Engine, a gente fez toda essa implantação, com uma estrutura, que aqui é um ponto importante, para suportar toda essa estrutura de software, a gente teve que criar um cluster de servidores, né, para garantir a disponibilidade da fábrica. Tá? Então, é um sistema FTBet com 60 units, eram 15 controladores Rockwell, ControlLogix, de L73 para cima. E aí foi feita a integração total com a SAP e um ambiente 100% virtualizado. Tá? Então, aqui a gente consegue ver um pouco de como que está lá a sala de controle. Tá bom? Então, como eu até conversei com o Leandro um pouco na hora do almoço, é um projeto de MES, de automação, vamos dizer, integrando uma planta inteira, né, uma fábrica inteira, e é um projeto vivo, né, porque no momento que você cria uma base de conhecimento com os dados que o sistema coleta, a gente cria uma base em tempo real. Tem um FT Historian aqui de 10 mil tags nesse projeto também, que permitiu uma análise detalhada dos dados coletados e depois teve evoluções. A gente chegou a aplicar aqui também uma técnica de machine learning para um dos processos deles, né, onde a gente fazia uma predição do cálculo de viscosidade do produto. E nisso a gente ganhou praticamente 15 minutos num tempo de batelada do processo deles, que é uma batelada de 1 hora. Né? E aí, nessa evolução, veio essa solução de integração com a parte de movimentação de materiais para as linhas de invase deles. Tá? Então, a gente criou um sistema integrando o MES, com informações vindas do SAP, para fazer a movimentação de material de rótulos, frascos, tampas, para as linhas de invase. Tá? E isso tudo num sistema que a gente chamou de call-off, que pega a demanda das linhas de invase, faz o cálculo de pallets que precisam ser levados para as linhas, e automaticamente os AGVs fazem a missão para cumprir essa movimentação do material. E aí a gente já começa a entrar no tema que o Rafael vai falar, que foi a implantação do Plant PAX na Cargill de Uberlândia. Então, foi um projeto aí também com um volume grande de I/Os, né, Rafael, que permitiu a gente começar a aplicar a tecnologia do Plant PAX nos nossos clientes. Tá? Então, envolveu aqui 17 PLCs, 15 IHM, cerca de 6 mil pontos de I/O. Tá? Então, essa foi uma das primeiras implantações de Plant PAX dentro da Cargill, né?
E isso foi evoluindo. O Rafael vai falar sobre a implantação do Plant PAX em Goiânia, e a gente já tem também o Plant PAX com o FTBet implantado na unidade de Mairink, da Cargill. A gente fez a validação desse sistema semana passada lá na Rockwell, né? Então, isso está, vamos dizer, consolidando essa tecnologia em grandes clientes, que até então ainda tinham uma certa resistência, né, de adotar esse tipo de solução, mas hoje já é uma realidade, né? Então, assim, a gente ouve falar na evolução da tecnologia que está vindo com o movimento da indústria 4.0, mas a gente tem muito ainda a caminhar na indústria 3.0, né? Então, para dar base para tudo que está vindo aí. Tá? Esses principais projetos com a Cargill, né? A gente ainda vê telas com fundo azul, mas que a coisa está indo mais para esse modelo de apresentação dos sistemas aí, de HMs e sistemas de escadas, né? E no conceito de DCS, é importante a gente ressaltar as principais vantagens de você ter um sistema integrado como esse. Tá? Então, questão de integração dos processos, padronizações, utilização de templates, melhora na parte de eficiência operacional, né? E, vamos dizer, uma base para fazer controles avançados. A gente consegue fazer isso também com o sistema PLC escada, mas não com a facilidade que a gente tem no sistema DCS. Tá? Aqui é mais um overview, né, das tecnologias que são aplicadas com o sistema DCS e os modelos que são utilizados, né? E a gente tem aplicado o FTBet de forma efetiva, com resultados importantes aí para os nossos clientes, principalmente nas análises dos dados que são coletados, né? É isso, Rafael. Agora eu passo a bucha para você. Vou tentar Obrigado. ser um pouco mais breve aqui, porque a gente tem bastante conteúdo ainda a abranger. E vou tentar calibrar também a distância do microfone aqui para não ficar dando golpe aí no ouvido de vocês, né? Bom, temos aí o Plant PAX, que é um DCS, a Rockwell já teve, inclusive, já falou um pouco sobre isso. E o nosso case específico, ele vai no sentido da implementação em 2 pontos, tá? Eu vou começar aqui, vou colocar um vídeo rápido para vocês de 45 segundos, só para contextualizar uma diferença que a gente tem usando um sistema DCS, em que eu vou pegar um motor e vou usá-lo com o ACM para jogar dentro da minha lógica, ou esse mesmo código sendo feito em Logic 5000, só para que vocês possam ter uma noção. Logicamente está acelerado o vídeo, mas do lado esquerdo a gente tem a parametrização de um bloco de motor e do lado direito a criação desse bloco em ladder. E por que eu quis mostrar isso? Para mostrar a diferença do Plant PAX para uma lógica convencional. Vocês podem perceber que do lado esquerdo a gente está selecionando uma modelagem de motor, selecionando qual é esse equipamento. Vocês vão ver que a gente seleciona ali um PowerFlash 753 para que eu possa casar aí o meu hardware com a minha estrutura lógica, né? Isso é muito importante, porque assim a gente consegue extrair o melhor do equipamento, juntando hardware e software numa plataforma única, né? E com isso eu já vou entrar no nosso projeto aí do Plant PAX. Novamente, ele é separado em 2 etapas. Essa primeira etapa que eu comento sobre o Plant PAX e a integração dele com as plantas, e a segunda parte que foi construído durante esse projeto, né? Ressaltando aí o prêmio que a Cargill ganhou da época, né? Como uma empresa verde. A gente sabe que essa planta de Goiânia ela é referência para o Brasil e para a parte do mundo em processamento de tomates, né? Então é um case considerável.
Bom, quais eram as premissas do projeto que a gente implementou, né? Primeiro, estrutura server-client. As aplicações da Cargill estavam todas em Factory Talk Standalone, então todas elas com um computadorzinho ali e a estação de operação rodando nele. Então, uma das nossas premissas aí era virtualizar essas estações, terminar com standalone, principalmente com os sistemas operacionais, que era um problema para se manter isso. Todo mundo sabe a dificuldade que é de você dar a manutenção, atualizar o sistema operacional e todo o risco que isso traz para a sua operação. Então, uma das premissas era essa integração server-client, né? Junto com isso, é um retrofit geral, é uma integração de processos que a gente estava fazendo. Foi analisarmos a fundo a planta e fazer junção de processos em revitalizar aí alguns dos processos da Cargill. Cargill foi crescendo, como a maioria das indústrias do nosso país, cresce muito e ela precisa de um momento de se organizar novamente, de se estruturar para crescer mais ainda. E essa foi o foco dessa integração de processos. Então, foi rever esses processos para a gente poder revitalizá-los, já corrigindo uma série de pontos, né? Repositório de software. Da mesma forma, você ter 30, 40 aplicações gráficas rodando, edição de aplicação gráfica, enfim, precisaríamos aí de um repositório, colocar todas essas aplicações gráficas, no caso, em uma única, para que você tenha somente uma edição e a publicação disso fique muito mais simples, né? Ambientação, e aí esses 3 últimos pontos que eu queria frisar um pouco, porque eu creio que foram os sucessos do projeto, né? Ambientação com as novas aplicações lógicas e gráficas. Criamos aí uma estrutura virtual para ambientar os operadores, para ambientar supervisores e, principalmente, para criar discussões. A nossa função é fazer integração de tecnologia e a do cliente é melhorar os processos. Juntando essas duas coisas, criamos essa ambientação aí para deixar isso melhor, né? Em seguida, TAF. O que a gente melhorou nos processos com o TAF foi assim, algo grandioso. Mais para frente eu vou mostrar para vocês algumas fotos, mas tivemos muita interação com a equipe da Cargill. E o sucesso desse projeto, ele se resume a uma palavra, a equipe, a integração dessas equipes, né? Comissionamento e ramp-up também. Vocês vão ver pelo número de pontos no próximo slide. É uma fábrica muito grande, alimentícia, que roda 24/7. Então, fazer uma parada de 15 dias, 20 dias, era uma coisa que não iria acontecer. Então, por isso, aí, um bom comissionamento, planejar esse comissionamento para a gente conseguir atingir o melhor resultado possível, né? E atrapalhar menos a produção. Um cronograma referencial, só para orientá-los aí em cima do projeto, né? Primeira fase, documentação. A mais importante, sem sombra de dúvida. Fazer as reuniões conceituais, levantamento de campos, levantamento de aplicações e, principalmente, contextualização dessa documentação. Produzir um plano de ação. Como faríamos aí a implementação, né? Segundo momento, o primeiro setor, o primário, processo primário. Um setor que tivemos uma certa tranquilidade por ele trabalhar com safra, então havia tempo aí para a gente conseguir modelar o processo. E por isso que começamos por ele. Precisávamos criar aí uma boa base para que os outros processos seguissem essa modelagem, né? Em seguida, a fase 3, que é a próxima etapa aí que eu vou mostrar, da sala, né? A sala COI que a gente integrou, já com Plant PAX. E aí vocês podem ver também que dentro da sala a gente teve 10 mil pontos. Então, é um comissionamento considerável, né? Quarta fase, eu já vou para utilidades, caldeiras, tieta, também fazer essa reformulação toda em Plant PAX. E o momento que a gente está agora. Esse projeto, pessoal, ele sofreu alteração, existem mais fases que estão sendo implementadas, não vou entrar nesse detalhe por uma questão de sigilo, mas hoje nós estamos aí integrando aí os processos, treinamentos, fazendo o handover aí das etapas que já foram realizadas, né? Bom, aí, chamando para vocês aí um dos pontos-alvos do projeto, né? Documentação de projeto. Por quê?
primeiro, modelagem. Como é que iríamos modelar essas aplicações lógicas e gráficas, né? Então, analisar a fundo quais são as relações entre PLCs, entre aplicações, enfim, como isso está relacionado. O IAB, que é o Unified Architecture Builder, ou o criador de arquiteturas integradas da Rockwell, né? Uma ferramenta excelente que também nos ajudou para fazer a validação dessa estrutura que a gente propôs, que é uma estrutura considerável. Todos os servidores, CLPs, IOs, tudo declarado dentro da plataforma, para trabalhar com o nosso parceiro aí também, a Rockwell poder analisar isso, e aí há 6 mãos, 2 da Cargill, 2 da TSE e 2 da Rockwell, fazer uma boa entrega, né? Levantamento de pontos e processos e o detalhe, de novo, chamando a atenção para os cronogramas de atividades. Nós não poderíamos falhar nesse comissionamento. Um dia que eu gasto a mais é um dia sem produção. Então, a nossa meta era fazer uma virada de processo perfeita, sem impactar na produção da Cargill. A arquitetura virtualizada, eu creio que todos aqui já estão um pouco mais habituados a isso, né? Mas é bom mencionar a redução de custo com uma arquitetura virtualizada, aumento de cibersegurança, você conseguir fazer acesso remoto, restringir as pessoas que podem fazer isso, aumentar a disponibilidade, flexibilidade e, o melhor, que é o gerenciamento de todas essas estações operacionais aí que estariam espalhadas na planta, né? Bom, aqui era um slide que eu queria chegar, né? Essas fotos são das reuniões entre TSE e Cargill. Por quê? Novamente, o sucesso desse projeto está na integração de equipes. E foi isso que aconteceu em cada um desses eventos. Tiramos o pessoal da Cargill, colocamos dentro da TSE, para que a gente pudesse ter exclusividade no tempo, ter uma dedicação do tempo, e o resultado não pôde ser melhor, né? Então, cada um desses eventos foi essencial para que a gente tivesse o resultado que foi obtido com esse projeto, tá? Algumas coisas que a gente discutiu, conceito do processo, os cronogramas de atividade para trazer as áreas junto com a gente, falar sobre o que eu preciso implementar em painel de hardware e, principalmente, acompanhamento do projeto. Verificar as entregas, verificar as próximas atividades e alinhar tudo isso. E aí eu já entro na sala de conceito COI, que foi um projeto gerado dentro do Plant PAX. Por quê? Precisávamos resolver esse problema que vocês estão vendo. Acredito que também é comum para a maioria das indústrias, em que a gente tem uma série de estações operacionais e os operadores aí migrando de uma estação para outra. Sabemos que existe uma ordenação entre eles, mas queríamos aí avançar um nível, né? Com isso, também algumas premissas aí desse projeto do COI. Unificação de aplicações gráficas, como mencionei no caso do Plant PAX. Utilização do hardware VersaView, que também nos ajudou muito para virtualizar as estações operacionais e conseguir usar as saídas 4K e de vários displays para integrar isso no nosso processo, né? Integração e revitalização de processos, framework de ações e as ações da área externa. Isso eu vou explicar melhor nos próximos slides, mas o que a gente fez foi dar uma orientação na produção. Foi juntar a área interna da sala do COI com o ambiente externo e fazer isso uma operação integrada. Correr um pouquinho, porque o nosso tempo está em cima. De novo, pessoal, bater em cima de documentação, isso é importantíssimo para o projeto. Sem isso, o projeto corre desordenado e não é a nossa ideia. E aqui, novamente, a sala, agora com uma disposição aí de quais são as estações operacionais que existiam ali. Vocês podem contar 1, 2, 3, 4, 5 aplicações distintas. E pelas cores ali, são duplicação da mesma estação operacional. Foi isso que a gente entrou para resolver, né? E aí, vocês me desculpem pelo desenho, o meu arquiteto industrial ali é muito melhor no desenho do que eu, mas a ideia aqui era a gente conseguir montar 2 cenários. O lado esquerdo, que é como a situação hoje, a situação anteriormente era 2 salas e uma área externa. Já do lado direito, a proposta da Cargill,
uma sugestão, né, com algumas aplicações já unificadas e uma sala integrada, 2 salas em uma. E isso foi o que o conceitual nos levou. E aí eu queria só gastar um tempinho aqui antes de passar para o Alif. O que a gente entregou nesse projeto, pessoal? As estações de visualização que vocês estão vendo, EV1, 2, 3 e a externa, são televisores de 75 polegadas, onde a gente faz um resumo do processo, para que os supervisores, enfim, qualquer pessoa da linha, consiga entrar na sala e conseguir enxergar o que está acontecendo em cada processo. E a EOP, que são as estações operacionais ali, compostas de 2 monitores para aplicação e um monitor para uma estação de RP, para leitura de e-mail, acesso do SAP, enfim, outras funções. O VW que vocês estão enxergando ali em cima são os VersaView, são os equipamentos que são multidisplay que a gente usou para hospedar as aplicações. Não vou me ater muito nesse equipamento, que é um equipamento da Rockwell, e o pessoal tem muito mais propriedade aí para avançar nisso. Fizemos, então, todas aquelas estações de operação como 4, sendo que uma ali um pouco maior, e orientamos a área externa. Na área externa e produtiva, também colocamos televisores, sinaleiras, e orientamos as ações. Então, quando eu tenho um SKU específico, precisa de uma análise físico-química, automaticamente, dentro do tempo dele, eu vou chamar uma ação na área externa, vou pedir para o operador fazer, executar aquela ação, orientar ele sobre a ação e coletar o resultado. Então, a gente organizou a área produtiva aí da Cargill, dando uma nova roupagem, né? E aí, para mostrar o resultado, vou chamar aí o meu arquiteto industrial, para brincadeira, viu, pessoal? Da engenharia, mas a ideia aí parece o arquiteto pelas fotos que vocês vão ver, né? Bom, pessoal, então, após o Rafa fazer toda essa divisão, escolher como que seriam as telas, a quantidade de telas que nós teríamos, televisão, nós partimos para o próximo desafio, que seria colocar isso dentro de uma sala. Nós tínhamos a sala existente, que inicialmente ela seguia reto aqui, e vocês viram aquela foto anterior, que mostrava a quantidade de computadores. Então, nós começamos a ideia numa reunião, eu, o Rafael, a minha equipe de projetos, o Renato Bertolotto, que está aqui no público com vocês, e começamos a pensar em como é que nós conseguiríamos colocar isso. Foi feito um croquis na mão, bem porco, como vocês podem ver. Nós transformamos esse desenho, esse rabisco, né, numa planta baixa, no AutoCAD, bem simples, apenas para tirar algumas medidas. Levamos isso para o SketchUp, onde nós conseguimos ter uma visão 3D, uma profundidade. Começamos a implementar algumas coisas na sala que não faziam parte apenas da automação, que foi aquela salinha de reunião, projetor, a parede, uma estação de apoio na lateral. Nesse projeto, nós pensamos na parte de conforto, na ergonometria do operador. Essa imagem que vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo é a visão que o operador iria ter sentado na cadeira. Então, a disposição das televisões, a escolha da cadeira, a regulagem da cadeira, o suporte do monitor, o monitor, a tela, tudo isso foi pensado para o operador ter um conforto, né, ao ficar ali o dia inteiro trabalhando, olhando tudo isso. Então, nós fizemos tivemos esse cuidado, né, em desenvolver, fizemos o detalhamento todo da sala, foram feitas várias reuniões, como o Rafael falou. Acho que o segredo do sucesso é essa integração entre pessoas para tomar as decisões. E o 3D ajudou muito a gente nisso, para poder tomar as decisões da melhor maneira. Após fazer a definição do layout, nós fizemos vou até passar rápido, porque o nosso tempo já estendeu bastante. Nós fizemos o estudo luminotécnico também, visando o conforto, atender às normas do Ministério do Trabalho, para que a sala ficasse muito bem iluminada. Então, nós fizemos o estudo luminotécnico, definimos a marca, o tipo, a quantidade de luminárias, fizemos o projeto da instalação elétrica, eu nem vou mostrar também para não ficar tão longo. Com isso, eu vou até passar um videozinho que está até passando no stand, mas é só uma renderização bem rápida.
da sala, para vocês verem com melhor detalhe como é que ficou a disposição. Esse desenho ficou melhor que o meu, né? Com certeza. Então, aqui nós colocamos o VersaView ali na parte traseira, para organização de cabos. E todo o conceito da sala. E muitas das vezes vocês pensam assim, mas isso aí é no projeto, eu quero ver na prática. Então, vamos ver na prática como é que ficou. Isso aqui foi durante a obra, foi um desafio e tanto, porque os supervisores não podiam parar durante a obra, a gente teve que jogar uma lona. Fazendo um parênteses aí, essa obra foi executada em produção, então tivemos que fazer toda uma adaptação para que o sistema continuasse rodando, parte dele, então foi um trabalho bem junto com a Cargill aí, né? Essa foi uma dificuldade grande que nós tivemos, mas no final deu tudo certo. Então aqui nós conseguimos ver algumas comparações do projeto para o que foi executado. A imagem acima ali não é 3D, né? Não é um 3D, é o real. Aqui nós temos outros comparativos, mais ou menos no mesmo ângulo, né, para vocês verem como estava no projeto, como ficou na prática. Então, o que a gente consegue abstrair com isso? Que com um projeto 3D e uma execução sendo feita seguindo o projeto, a gente realmente atinge o que foi planejado, que é a ideia de todo o projeto. Nesse projeto, vou até passar rápido, nós fizemos especificação de suportes únicos de televisão, cadeiras, apoio de pés, dos VersaViews, fontes, colocamos suítes, porque nós tínhamos 2 computadores para usar o mesmo mouse e teclado e poder estar utilizando o switch para trocar sem ter que ficar aquele tanto de mouse e teclado na mesa, os monitores. E nesse ponto, queríamos chamar rápido aí a presença do Renato Bertolotto, né? O Renato, além de ser o gestor desse projeto, que nos incentivou, aí, inclusive, nos forçou, de certa forma, a atingir um melhor resultado, e uma pessoa aí que agregou muito, nos dando liberdade, mas também cobrando bastante o resultado, né? Depois disso, até criamos uma amizade pessoal aí por essa cobrança mais assertiva, né? Mas, enfim, um grande gestor da Cargill. Por favor, Renato. Boa noite, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Renato, trabalho na Cargill há 8 anos. Atualmente sou engenheiro de otimização de processos na Cargill. E um resumo desses projetos, né, que a gente fez aí de transformação em automação na planta de Goiânia, né? Hoje a planta de Goiânia é a maior processadora de tomate do Brasil e a segunda maior da América Latina. Os segredos são parceiros confiáveis, né? Então a gente tem a Suporte Automação, eles não entregam só produtos, né? Eles possuem engenheiros altamente qualificados aí que nos suportaram nesse projeto. A gente tem a Rock Automation, né? Diversos especialistas, em representação o Carlos, né? Um grande parceiro nosso aqui, e que conseguiu avançar com esse projeto, né? Trazer várias ajudas, né? Para a gente mover um projeto dessa magnitude. Integrador confiável também, né? Que é a TSE, onde trouxe o projeto 3D e outras melhorias, né? Que conseguiu executar dentro da planta de Goiânia. E o segredo também são a parte operacional, né? Desde um operador a um supervisor, colocando ideias dentro de uma sala de reunião, e com isso a gente consegue ter várias mindsets ali e chega num projeto ideal, né? Como foi esse sucesso que o Rafael, a TSE, acabou de apresentar aí. Acho que é isso. Sim, conseguimos, pessoal. Para finalizar, a gente conseguiu entregar dentro do prazo definido, as atividades todas foram coordenadas e o sucesso foi a TSE como integrador, Rockwell como fabricante e principalmente a Cargill aí também, agregando em processo, né? E antes de terminar, porque eu acho que não é justo o Aleph, o Antônio, no caso do Renato, acho que é justo, queríamos chamar o pessoal da equipe aqui para que possam receber as palmas de vocês, porque quem realmente foram aí os astros aí desse projeto foram executores, né? Então, se você puder, Luiz, Daniel, Lucas, enfim, se o pessoal puder subir aqui só para a gente conseguir concluir essa apresentação com as palmas de vocês para quem realmente merece, né? Que é o time Cargill e TSE.
E finalizo aí com uma frase do Jordan, do Michael Jordan, que eu acho que sintetiza bem isso, né? O talento vence jogos, mas o trabalho em equipe e a inteligência ganham campeonatos, que é basicamente o que a gente conseguiu atingir aqui a 6 mãos, né? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa o estouro aí, mas precisava fazer precisava receber as palmas para a equipe que realmente executou o projeto. Muito obrigado, pessoal.